Vamos começar. Muito boa tarde. Então, vamos dar início a esta audição do UNEC a propósito do Grupo de Trabalho Prevenção e Proteção Sísmica. Começo por cumprimentar os seus deputados e, naturalmente, cumprimentar o UNEC, a quem começo por agradecer o envio pronto do relatório, a disponibilidade para esta contribuição e sei que poderemos sempre contar com o UNEC para colaborar neste grupo de trabalho. Não resisto, naturalmente, a fazer um cumprimento muito especial ao UNEC, digamos que é uma instituição com quem pessoalmente trabalho e, portanto, manifestando a minha estima por um UNEC e que, no caso concreto da sua Presidente, a minha estima pessoal, com quem já fiz também muitos trabalhos e, portanto, aproveito a oportunidade para manifestar o meu apreço por um UNEC e reforçar o valor que a instituição tem para o país. Nós vamos dar, então, início a esta audição. Tivemos os contributos escritos, explicar só sumariamente como é que funcionará. Portanto, há um período inicial de 10 minutos em que podem fazer uma intervenção inicial, se é que tenham alguma questão a colocar. Depois teremos um período de perguntas dos grupos parlamentares, 3 minutos por cada grupo parlamentar e depois um período final de 10 minutos para estas intervenções. De momento estamos aqui apenas representados 2 partidos, eu particularmente do PSD, a quem cabe a coordenação do grupo de trabalho, e a deputada Palmira Maciel, do Partido Socialista. Devo dizer que se dá o caso único de termos aqui um deputado geotécnico e uma deputada ligada à geologia, portanto, julgo que será uma audição que decorrerá com probidade técnica e científica, até por um lado político da questão. Portanto, sendo assim, daria a palavra ao UNEC para uma breve introdução inicial. Eu gostava muito de agradecer as palavras do Sr. Deputado. É para nós um prazer contribuir para a segurança do país e foi nesse sentido que desenvolvemos esse relatório. Esse relatório foi essencialmente coordenado pelo engenheiro Campos Costa e também pelo engenheiro Catarino, sob a orientação do engenheiro Catarino. Portanto, eu passava a palavra ao engenheiro Catarino, se quiser dizer algumas palavras, senão ao engenheiro Campos Costa. Muito obrigada. Engenheiro Campos Costa, então, por favor. Boa tarde, senhores deputados. Sim, engenheiro, só uma ajuda para se rolar. Não seremos rígidos, até porque havendo poucos grupos parlamentares tenham ali o tempo Eu vinha mais à espera de ouvir perguntas do que estar a fazer a apresentação. Eu julgo que leram este documento que foi, não é relatório, nós fizemos isto como um memorando, não está completamente desenvolvido ao detalhe das temáticas que aqui se abordam, mas julgo que que dá resposta aos vossos desafios que estão aqui logo nesta introdução e que depois aponta no final, faz aqui tem uma série de capítulos, são 5 capítulos, para no final apresentar as propostas para a mitigação do risco sísmico em Portugal, que é neste capítulo 5 e que e por acaso são também 5 propostas. Eu e os meus colegas estaremos completamente disponíveis para responder a qualquer dúvida que tenham sobre este assunto. Se precisam de mais detalhe disto, eu compreendo que há aqui matérias que são um bocadinho difíceis para nós também, principalmente aquelas que são de foro legal, que às vezes é um bocado complicado. Nós, sabem bem, nós somos técnicos, cientistas ou engenheiros, não somos propriamente juristas e, portanto, temos às vezes alguma dificuldade. Temos pessoas no laboratório que são mais calhadas para estes assuntos, mas não propriamente eu. E era tudo que eu tinha para dizer. E agradecer imenso a oportunidade que nos dão de vir cá esclarecer alguma coisa que achem oportuno. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Daria então a palavra à Sra. Deputada Palmira Maciel, que 3 minutos, mas naturalmente, dado que somos poucos, com a liberdade que se propicia, e eu faria um comentário e perguntas a seguir também como coordenador em funções e como deputado do PSD a seguir. Obrigada, Sr. Presidente. Também para saudar a Sra. Engenheira Laura Caldeira, o Sr. Engenheiro Campos Costa e o Sr. Engenheiro Manuel Catarino. Dizer-vos que nós também já existiu aqui um encontro, por isso
que foi nesse debate que surgiu também a necessidade da constituição deste grupo de trabalho. Dizer que foram, na realidade, foi pedido parecer a várias entidades. O parecer que nos mandou o LNEC é um parecer, na realidade, muito composto, um parecer que, claro, a clareza, não poderei dizer clara, porque, na realidade, temos de ter alguns conhecimentos científicos também e conhecimentos técnicos para o compreender, mas um parecer que divide, em especial, a questão da legislação em duas partes. A primeira, a legislação que tem em causa a construção dos edifícios, e depois a segunda parte, a legislação de apoio ao ordenamento do território, que também tão importante. E o que além daquilo que consegui ler no vosso parecer, também os outros que nos enviaram citam muitas vezes que a legislação que existe já é bastante, já é suficiente, a transposição de diretivas, tudo o que existe, todos os instrumentos necessários para mitigar e até prevenir uma catástrofe maior na questão da ocorrência dos sismos. E a primeira questão até assim, que faço é essa precisamente, é saber se o nosso país ainda requer mais legislação ou a que existe responde às exigências que devem ser feitas para prevenir precisamente a questão dos sismos. Também, qual seria, eu li aqui no vosso parecer, que a forma de garantir a implementação dessa legislação, de que forma é que o que poderia ser feito para, na realidade, garantir a implementação dessa legislação. E também a fiscalização, a questão da fiscalização, se a fiscalização é suficiente, se não é suficiente. Outra questão que também nos chamou aqui a atenção é que, ultimamente, sei do Governo a PPL número 77, que reforma, de forma geral, a simplificação dos licenciamentos através da eliminação de algumas licenças, autorização, atos que é o chamado Simplex, que é bem extenso, mas o que nós também lemos aqui, não no vosso parecer, mas até noutros, é que, pese embora esta PPL tenha um impacto muito positivo para a política de habitação nacional, este diploma pode trazer algum constrangimento à proteção e prevenção sísmica. E isto é, se com a simplificação dos licenciamentos que se pretende para melhorar a questão da habitação em Portugal, se haverá aqui algum choque, alguma incompatibilidade com a implementação das políticas de prevenção e de proteção sísmica, se na realidade se debruçaram sobre essa questão e o que nos podiam dizer sobre isso. E de uma forma, para concluir, agradecer mais uma vez o vosso parecer, que será para nós também uma excelente base de trabalho e são os primeiros a serem ouvidos e por isso será o início o início não é do nosso grupo de trabalho, mas vai ajudar muito para o nosso trabalho. Muito obrigada. Começasse pela última questão. Sr. Engenheiro, desculpa, até porque, digamos, como tínhamos organizado isto e aproveitamos fazemos o conjunto de perguntas e depois, naturalmente, tem todo o tempo para responder. Eu vou aproveitar aqui esta função de hoje estar a presidir a reunião, mas ser o único deputado presente do PSD, para aproveitar também para fazer 3 ou 4 perguntas comentárias. Um é o aspecto relativo à reabilitação e à necessidade de fazer a reabilitação integrada sísmica e o aspecto mais estético, ou seja, nós sabemos hoje que há uma valorização dos acabamentos e das questões térmicas, e bem, mas julgo que temos que passar para um programa quase de informação da importância da segurança estrutural, que muitas vezes, na venda final da habitação, é quase esquecido e, portanto, pergunto-lhe se tem alguma sugestão de como isto poderia ser feito. A outra questão que pergunto é, todos nós
conhecemos, temos noção de que isto seria uma tarefa absolutamente megalómana, olhar para todo o edificado do país. E, portanto, no vosso relatório vocês fazem uma primeira separação, uma primeira hierarquização, que é olhar para as zonas de maior risco sísmico, nomeadamente a área metropolitana de Lisboa, Algarve e Açores. De alguma forma, pergunto se a priorização, começando primeiro pelos edifícios públicos, sendo certo que aqui teria a dificuldade de os investimentos serem públicos, não seria também uma priorização importante e a ter em linha de conta. Um terceiro aspecto que eu gostava de falar tem um bocadinho a ver com a situação da construção e da capacidade de resposta em termos de volume de empresas para darem esta resposta e da fiscalização na construção. Ou seja, tanto quanto sabemos neste momento, e até em face da grande procura que há de construção para a habitação e de reabilitação, há alguma dificuldade em obter respostas em tempo útil. E, portanto, este aumento da fiscalização, se tem noção se isto seria compatível com aquilo que são os recursos, sobretudo humanos, do país neste momento, e a que prazo é que se podia pensar numa elaboração destas. Finalmente, era uma pergunta, um comentário, e que tem a ver com o Simplex. Nós estamos com um problema de falta de habitação e há o risco de a simplificação tender a acelerar processos, mas, por outro lado, não contribuir para a resolução de um problema, que é um problema que se vai arrastar por décadas até termos todo o edificado do país em condições que possamos dizer que está a garantir a regulamentação em vigor. E, portanto, o que eu lhes pergunto é se, relativamente a esta questão de todas as operações de reabilitação que tocassem em algum aspecto da estrutura, se podiam dar uma opinião muito a preto e branco, ou nenhuma simplificação, total obrigatoriedade, algo muito simplista e que nos permitisse, de alguma forma, transmitir isto ao Governo desta forma. Finalmente, de facto, agradecer o parecer, que me parece um parecer verdadeiramente completo. Estávamos aqui até a dizer há pouco, vocês até, de facto, a legislação não é o vosso forte, como dizia o engenheiro Campos Costa, mas, de facto, nós não precisamos estar a procurar a legislação porque o parecer cobre desde a geotecnia até aos acabamentos da construção e, também por isso, é-nos verdadeiramente útil neste grupo de trabalho e neste trabalho. Daria então a palavra ao Sr. Engenheiro Campos Costa, julgo, para responder e, naturalmente, com todo o tempo que precisa. Ora bem, então eu vou começar de trás para a frente a responder a estas perguntas. E começo logo pela quarta. Eu não acho que o Simplex seja óbvio para coisa nenhuma. Quer dizer, eu acho que o Simplex, o problema de não haver Simplex que facilite os processos de camarários, de legalização, de licenças de construção, é que são um problema para a construção. Ok? Portanto, parece-me que no que tem que haver é alguma racionalidade na abordagem que se faz relativamente à obrigatoriedade de haver preocupações sísmicas, de reforço sísmico. E por isso, isto entronca com a sua primeira questão, há que delimitar o que é importante em termos de risco sísmico em Portugal. Em termos de risco sísmico em Portugal, o importante é concentrar, como diz o plano, o POP. Exato. Diz muito bem, limita, no caso do continente, à grande área metropolitana de Lisboa, incluindo a Península de Setúbal e tudo, e depois a Costa Alentejana. Aí eu já tenho alguma dúvida, mas depois o Algarve, ok? E essas duas zonas é que o custo-benefício das implementações de reforço e de melhor fiscalização das obras são fulcrais. O resto do país, felizmente, não tem sismos, ou tem muito poucos sismos, e, portanto, estarmos a obrigar toda a população do continente a fazer estas medidas, para mim, parece-me excessivo. Isto é um dado adquirido da ciência
da ciência, do avanço dos estudos de sismicidade e dos estudos de engenharia sísmica que se fizeram neste país. Resultam nisto, é que, de facto, nós temos uma sismicidade moderada e algum risco, porque, como sabem, o risco concentra não só sismicidade, mas também elementos em risco e vulnerabilidade. Portanto, temos algum risco moderado nas zonas de Lisboa e do Algarve, aqui, e também no grupo central e oriental dos Açores. Portanto, isto... diga. É melhor ir pela ordem que foram feitas as perguntas. Está bem. A legislação existente é ou não suficiente? A legislação existente... Queres falar? Podes falar. Peço desculpa. Como disse logo no início, em termos da regulamentação da engenharia de estruturas para edifícios novos e para a avaliação de estruturas existentes, aí já temos um quadro bastante completo. E diria que estamos bem, é preciso que os projetos, quer de estruturas novas, quer de verificação de estruturas existentes, cumpram as regras. Agora já não são os antigos regulamentos que tínhamos até 2019, portanto, a partir de 2019 também já saiu um despacho que revoga esses regulamentos e obriga à adoção dos Eurocódigos Estruturais, portanto, estão transportes para o acervo normativo nacional e, portanto, os nossos técnicos projetistas têm a informação básica para fazerem as suas verificações. Nessa altura, também em 2019, como também é do vosso conhecimento, houve uma evolução muito significativa que foi a portaria da reabilitação, que define de uma forma muito clara quais são os critérios para que, quando se faz uma intervenção numa estrutura insistente, quando é que é obrigatório fazer a avaliação da segurança. É a avaliação da segurança em relação aos sismos, mas no fundo é muito mais do que isso, porque não estamos só a verificar os sismos, estamos a verificar a segurança da estrutura para todas as ações, não podemos olhar só para uma parte. E isso até é para todo o território nacional, basta que uma daquelas condições que lá estão seja verificada, que obriga a fazer o projeto com requisitos de ações ligeiramente abaixo do que se fosse um edifício novo. Portanto, aí já temos muita base para uniformizar a elaboração dos projetos de intervenção em edifícios. Portanto, e aí também as normas europeias também deram um salto muito significativo, porque temos uma norma, que é o Eurocódigo 8, que tem uma parte que é específica para intervenções em edifícios existentes, que era uma coisa que antes não existia. E tudo o que se está a fazer agora tem sempre essa preocupação de condições técnicas aplicáveis a estruturas novas e para estruturas existentes. Portanto, eu diria que aí estamos bem. Portanto, agora, cumprimento, como aqui também é referido numa das nossas propostas, deve haver mecanismos de garantia da qualidade da construção que passam pela verificação dos projetos, da execução das intervenções. Naturalmente que isso não pode ser feito de uma forma completa, será feita sempre por amostragem e, portanto, poderá haver mecanismos que definam como é que essa amostragem deve ser feita em função do tipo de edifícios e também daí sair uma conclusão sobre quais são as medidas a tomar quando dessa verificação se verificar que as regras não foram suficientemente cumpridas. Eu só gostava de acrescentar uma pequena coisa. O que na nossa legislação não tem nada é sobre os edifícios existentes que não são objeto de reabilitação. E esse pode ser realmente o problema que existe. Claro, é sim. Portanto, relativamente aos novos e aos reabilitados está coberto, os existentes não, e esses podem realmente, em caso de ocorrência sísmica, ter impacto significativo. É só E essa realmente... é também uma das nossas propostas, Exatamente. que é o número 2, também propõe que se faça E de alguma como- forma o levantamento e a caracterização das ações. E por essa razão é que se considera que não se pode fazer em todo o país ao mesmo tempo, vamos priorizar estas intervenções e avaliações
indo para as zonas com sismicidade mais alta ou edifícios tipologicamente mais vulneráveis, para começarmos a apostar nesses para reduzirmos nitidamente o risco. Portanto, era só complementar a legislação, mas não cobre tudo. Peço desculpa. Muito bem, está. Só mais um assunto, já agora estamos... É que, de facto, qualquer plano de mitigação de risco sísmico que seja posto em prática tem que ter em consideração que existe um tempo muito alargado, possivelmente muito mais alargado que as nossas próprias vidas, mas não é nada de especial, porque os sismos também não ocorrem de hoje para amanhã, quer dizer, não é uma sangria desatada, faço-me entender, não é? Portanto, temos que priorizar essas zonas de maior risco, temos que priorizar, como disse, os edifícios públicos, por duas razões. Primeiro, porque são públicos e, portanto, são da nossa responsabilidade. E segundo, porque é mais fácil ter uma planificação com únicos stakeholders, como se costuma dizer, do que estar a fazer uma coisa com um condomínio. Não imaginam o trabalho que é aos condomínios, se calhar imaginam o que é resolver um problema, por exemplo, da reabilitação de um quarteirão. Os edifícios que estão num quarteirão não estão a funcionar sozinhos, estão a funcionar em conjunto. Já é difícil pôr os condóminos a trabalhar para o reforço das estruturas que nem sequer compreendem que a estrutura não é uma propriedade deles, é do condomínio. Já é difícil. Mais difícil será dizer-lhes que, por exemplo, num quarteirão que seja fechado ou que mesmo não seja fechado, também se pode fazer, o que interessa é reforçar os edifícios que estão nos cantos, porque eles próprios podem servir de travamento a toda a construção que se apoia depois nesses edifícios. Agora, digam-me, como é que se vai convencer os condóminos que estão nos edifícios de canto a dizer-lhes, olha, a vossa casa vai ser intervencionada. Eles vão achar péssimo, mas os outros que estão nas casas em banda vão dizer assim, olha, só vou reforçar as casas deles, não vou reforçar as nossas. Portanto, é isto que a gente tem que se preparar. Portanto, a questão da reabilitação do parque habitacional é uma questão complexa. Muito complexa. Eu assisti em Bucareste a cenas absolutamente inacreditáveis, que tentaram fazer uma reabilitação, puseram red tags e yellow tags em edifícios onde as pessoas eram obrigadas a fazer a reabilitação das suas habitações. É evidentemente que quem não tinha dinheiro ficou com o red tag, ficou com a propriedade desvalorizada. Portanto, isto é muito complexo. Portanto, o que é que temos que fazer? Por outro lado, a mitigação dos edifícios públicos e das infraestruturas pode ser atacada. As infraestruturas têm stakeholders e o Estado pode obrigar os stakeholders a dizer o que é que pode acontecer perante um sismo. É tudo muito mais, do ponto de vista legal e do ponto de vista de custo-benefício e de ver coisas a acontecer que aumentam a resiliência sísmica, da resposta sísmica das populações aos sismos, é muito mais evidente. Acresce que, tendo uma sismicidade pouco intensa, se calhar melhorar a resiliência, ou seja, a resposta conjunta das infraestruturas nas questões de socorro e emergência é capaz de ser muito mais útil que estar a ir a reforçar casa a casa. Eu acho impossível mesmo reforçar casa a casa. Agora, eu só gostava também de referir que há dois aspectos também importantes, que é a questão dos financiamentos, não é? E nós hoje em dia estamos a financiar, e bem, a eficiência energética, também deveríamos pensar eventualmente nesse financiamento indireto, para também, de uma forma integrada, abranger a resistência sísmica, porque, na realidade, quando se analisa uma estrutura para um fim, analisa-se para outra, e isto era uma forma indireta de os particulares começarem também a fazer o seu reforço sísmico. A outra questão que está relacionada com esta, e também penso que foi abordada, é a questão dos seguros. Eventualmente, as pessoas que eventualmente vejam refletido no seu próprio seguro o facto de terem feito uma reabilitação sísmica do edifício
poderão ter benefícios diretos, isto é, imediatos, em termos do custo dos seguros, indiretos, porque asseguram a sua vida, mas, portanto, também é uma via indireta de nós podermos fazer alguma coisa. Exatamente. Não sei se quer acrescentar. Pois, existem vários... Este aspecto que a engenheira Laura falou, que é muito importante. Existem programas europeus que propõem a reabilitação, Analysis of Technologies for Combined Upgrading of Existing Buildings, Integrated Techniques for Seismic Strengthening and Energy Efficiency of Existing Buildings. Eu vou deixar isto. Isto mais ou menos é uma imagem, eu devia ter tirado um slide, mas eu passo. Que é um capoto, já ouviram falar, os capotos. Mas este capoto é um capoto reforçado. Ou seja, é quase ovo de Colombo esta coisa. Porque se está a fazer um forro a todo o edifício com este capoto, por que não pôr lá uma rede? Isto já é diferente, porque isto já é uma... Portanto, facilitar este tipo de tecnologias que estão aí e que estão a ser desenvolvidas nos laboratórios europeus, no JRC, parece-me uma coisa muito viável. Evidentemente que a gente está nesta história da eficiência térmica já há bastante tempo e o capote, como sabem, já se pôs muito capote aí por esse país todo. Se calhar ainda haverá muito mais para pôr. Não tenho ideia de quais sejam... Mas se calhar isto é uma ideia e uma proposta para as câmaras para tentarem avançar com coisas destas e falar sobre estes assuntos que me parece viável. Portanto, existem soluções técnicas para fazer a reabilitação, como falou há pouco, a reabilitação integrada. Eu penso que um aspecto importante é a divulgação destas técnicas, não é? Porque uma das nossas propostas era fazermos guiões em função do tipologia de edifícios, quais seriam as soluções de reforço que tivessem maior valência em termos de custo-benefício. Porque pensa-se que é tudo estruturas muito, como disse, esteticamente desagradáveis, etc. Hoje há soluções muito leves que podem ser perfeitamente adotadas, que não levam nem a custos muito elevados, nem a esses aspectos que anteriormente se pensava que era alterar completamente o sistema estrutural com reforços bastante interventivos. Portanto, e essa divulgação e essa indicação de quais são as soluções de reforço em função do tipo de edifício, eu penso que também poderíamos ir um bocadinho mais além do que estamos a fazer neste momento. Muito obrigado. Eu aproveito para dizer só duas coisas antes de dar por encerrada a reunião. Entretanto, juntou-se a nós o deputado Pedro Segonho, também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecendo naturalmente a participação. A segunda questão é relativamente a esse prospecto, podemos naturalmente ficar, mas se fizessem o favor de enviar isto por e-mail, para o e-mail da Comissão, para onde enviaram o relatório, creio que seria mais fácil distribuir e, digamos, este pedido ou esta sugestão é válida para tudo que se lembrem, alguma informação que achem útil para este grupo de trabalho seria interessante, será sempre bem recebida e com muito gosto recebemos isso. Aproveitar também para dizer que no âmbito deste grupo de trabalho, uma das entidades que identificamos foi a Associação Portuguesa de Seguradores, que entretanto já mandou o seu contributo e que mais tarde ouviremos e que naturalmente servirá para fazer o conjunto de recomendações ou projetos de leis que o grupo, que resultado do grupo ainda não sabemos exatamente o que será o resultado final deste grupo de trabalho. Julgo que por hoje então estaremos terminado. À engenheira Laura, ao engenheiro Catarina e ao engenheiro Artur Santos Costa agradeço mais uma vez os contributos, a participação e a deslocação, sendo certo que, dada a complexidade do tema, ainda correm o risco de serem importunados mais alguma vez no futuro, com a vantagem de serem quase vizinhos da Assembleia da República. Muito obrigado e continuação de boa tarde. Obrigado, então.